Olá, gente, tudo bem? Olha só a minha paredinha aqui, a situação dela tá muito boa por aqui, tranquilo. Agora, olha só aqui embaixo quanta obra de arte. Acho que tem muita gente que tem uma parede assim em casa, não é? O cantinho que a minha filha alcança tá assim, tá toda assim. E eu queria pintar, mas eu não queria pintar tudo, eu queria dar um jeitinho só nessa parte de baixo. Vamos ver o que a gente pode fazer? Com auxílio de um cabo de vassoura, eu vou medindo várias medidas na mesma altura, ó. Tem uma. Tem outra. E vou fazendo. Aqui tem outra. Depois, com auxílio, ó, de uma régua, de uma madeira do que você tiver em mãos, você vai passar uma listinha de uma a outra pra ficar tudo certinho. Agora, ó, passei uma listinha aqui lado a lado, toda a parede que eu vou pintar. E vamos pintar a parte de baixo. Escolhe uma cor que você queira e pinta toda a parte de baixo. Olha, gente, se você tiver uma fita adesiva que você passe de um lado ao outro da sua parede, pra você pintar sem borrar, pintar só a parte de baixo sem borrar a parte de cima, beleza. Se você não tiver, você pode pegar uma folhinha de papel, ó. Tá vendo? Você segura ela e vai pintando a parte de baixo. Dá um beijinho na sua bebê. Tá isso. Ela jeito. Faz o jeito. Tá isso, mesmo. Calma. Só tira. Agora, olha só. Você, quando tirar sua folhinha, vai estar certinho. Aí, você vai só administrando, levando essa folhinha até o final. Olha só, gente. Eu peguei um pedaço de papel, fiz o desenho. Atrás, eu colei um carbono, coloquei um carbono com a fita adesiva. Tá vendo? Porque aí, eu já passo direto para a parede se tá precisando, tá movimentando papel e carbono. Agora, eu levei para a parede, coloquei na parede, a parte de cima, eu coloquei a fitinha adesiva segurando, para ele não sair do lugar. E com a canetinha eu fui passando o desenho todo. Veja só. Passei todo o desenho, risquei todo o desenho, já saiu na parede. Agora eu vou tirar daí, ó, vou levar um pouco mais pra frente. Não vou fazer essa folha porque já tem essa folha embaixo. A última parte é uma folha. Aí vou fazer só da flor adiante, ó. E assim eu vou fazer até chegar ao final da parede. Passando esse risquinho, tirando, colocando mais à frente, até o final. Bom, gente, vamos começar a nossa pintura. Para as flores, nós vamos precisar passar 2 mãos de tinta. Primeiro, você enche todo de branco, deixa secar, depois vem pintando elas. As folhas não, porque o verde é bem forte. A gente pintou, já aparece bem, tá vendo? Pintei só uma vez, já encheu, já apareceu bem essa folha. Agora eu vim com o preto, escurecendo só o centro dela. Vou escurecer para os dois lados. Se não conseguir emendar bem, pega um pouco mais do verde e vai emendando. Quando você pega o verde puro, você consegue fazer a emenda do preto com o verde. Tá vendo? Eu peguei verde e já consegui sumir aquela parte que tava o preto muito forte. Olha só. Ainda permaneceu escuro o centro, porém bem mais emendado. Enquanto isso, a nossa tinta da flor vai secando. Esse é o pincel número 4, aquele que eu uso muito em tecido. Tinta só de um lado dele e eu vou fazendo as nervuras. É do mesmo jeito do tecido. O que você vai sentir diferença é porque essa tinta seca rápido.
Aí você, às vezes, pode sentir um pouquinho de dificuldade em fazer a emenda delas, mas é só isso. Nos cabinhos, tanto das flores quanto das folhas, eu vou encher de verde, passar um pouquinho de preto, principalmente na parte que fica embaixo das flores ou das folhas, enfim, separando. Aí na pontinha eu vou encher de verde com um pouquinho de preto também. E esse é o guia de cores das nossas folhas. Todas serão pintadas assim. Depois eu vou pintar uma que tá dobradinha para você ver. Agora que tá sequinha, a tinta que passamos nas flores, vamos a ela. Vamos colocar mais branco aí em cima. Por que eu passei essa mão? Não foi porque eu precisava de tinta seca, mas eu precisava que tivesse uma cobertura melhor dessa cor que já está aí embaixo. Esse branco, quando a gente passa, dá a impressão que ele é um tanto transparente. Então, eu passei uma vez, deixei secar, e agora eu vou passar novamente para que fique uma cobertura maior dessa tinta que está embaixo. Olha só, eu basicamente molhei essa parte, que eu vou começar a trabalhar ela, né? Cobri com o branco. Agora eu venho com o ocre puro, e vou começar a detalhar. Veja só, coloquei o ocre, puxei. Veja que ele não emenda, tá vendo? Ele fica aí solto aí em cima. Agora, eu peguei um pouquinho de branco no pincel. Olha que ele já tá começando a emendar. Mais branco. Aí, eu tô passando mais ocre para encher toda a parte que eu preciso de do escuro. Branco e ocre. Você veja quando a gente coloca o ocre, ele não se junta ao branco. Eles ficam bem separados. Agora, olha só, quando eu pego um pouquinho de branco no pincel, que eu venho nesse encontro dessas duas tintas, eles já se unem. É aquela coisa. A tinta de tecido, ela fica úmida tempo bastante para a gente fazer essas emendas. A tinta na parede, mesmo que você esteja usando tinta de tecido, ela faz isso, mas ela se permite ser emendada dessa forma. Você pega a cor base que está embaixo, mistura na cor que você colocou em cima e elas vão se unindo, dá para fazer com tranquilidade. Nesse cantinho, eu tô colocando um pouquinho de preto. Eu tô colocando um pouco de preto, gente, para dar mais profundidade nisso aí. É uma cor muito forte, mas olha que ela se mistura bem, tá vendo? Eu só peguei um pouquinho de ocre no pincel e já consegui dar uma unida nesse preto. Aí tá o preto, pega um pouquinho de ocre e já consegue espalhar ele. Viu que já pareceu deixar mais fundo esse espaço?
Esse centro eu encho ele todo com ocre, passo um pouquinho de laranja na parte baixa e do lado de baixo, do lado que mais embaixo, olha só, o laranja. Isso aí é um pincel número 2, redondo, pelo de Marta. Nessa parte de cima eu vou passar branco, olha só. E assim fica esse meio. Agora vamos trabalhar o em volta. Esse cabinho, ele será feito do mesmo jeito que foi feito o da folha. A diferença é que nesse encontro entre o verde do cabinho e o branco da flor, a gente vai pegar um pouquinho de branco e emendar isso aí, para não ficar essa divisa tão forte. Aí eu vou colocar preto para separar da folha, porque ambos são verdes, e colocar ele embaixo da folha. Com um pouquinho de branco, tá vendo? A gente vai emendando esse verde nesse branco da flor. Se tiver dificuldade de emendar fazendo círculos, movimentos circulares, você pode ir emendando fazendo batidinhas. O importante é que você vá unindo um tom ao outro. Esse é um pincel que geralmente as pessoas chamam de pincel escolar. Ele tem os pelos bem macios. Por essa razão, ele acaba deixando uma maior quantidade de tinta. Então, eu peguei ele para deixar um excessozinho por aí mesmo. Para dar uma luz nessa flor. Cuidado para não descer muito branco para cima do ocre. Esse ocre tem que aparecer mesmo. Gente, eu tô colocando um pouquinho de preto, só para separar mesmo, viu? Esse espaço,
Vai ser bem pouquinho. Mas são detalhes e são nos detalhes que mora a beleza do seu desenho. Olha só. Olha só, gente, agora com o azul turquesa, eu vou colocando com batidinhas. Vou deixar cair um pouquinho em cima da folha e vou cobrir principalmente essas duas cores que tá aparecendo lá embaixo. Não pode ficar assim não, tá? No lugar onde aparecer as duas cores, você precisa cobrir. Olha só, eu vou com batidinhas, cobrindo todo esse espaço. Tá vendo as duas cores? Some com isso, não deixa aparecer não. O objetivo dessa barrinha é sumir o encontro dessas duas cores. E com esse acabamento azul, a gente pode fazer isso com tranquilidade. Vou colocando de início essas batidinhas azuis, depois eu vou colocar as batidinhas brancas e por fim eu coloco os galinhos pretos. Olha, gente, é dessa forma que eu pinto o copo de leite no tecido, não muda. Se eu fosse fazer esse desenho, não fosse mostrar para vocês, talvez eu pintasse uma rosa, eu acho mais prático. Mas, no entanto, como eu ia mostrar, e talvez algumas pessoas que estejam iniciando na pintura queiram fazer, então eu coloquei o copo de leite, porque o copo de leite é uma flor mais fácil de fazer, não tem muitos detalhes. Mas, do jeito que a gente pintar aí, a gente pinta em tecido. Tem diferença? Tem sim. No tecido você vai ter uma tinta que vai demorar mais secar, você vai ter mais facilidade de fazer as misturas das cores, e na parede não, a tinta seca muito rápido, aí você pode ter uma dificuldade de fazer essa mistura e fazer esse esfumaçado, esse encontro entre essas cores que você vai usar aí, entre o ocre, o branco, o verde, o branco, enfim. Olha só o que eu tô fazendo aí agora. Estou colocando também um pouquinho na parte de cima. Não tinha nenhuma emenda, não tinha as duas cores aí, tudo bem. As duas cores da parede. Mas você precisa também colocar um pouquinho para ficar com mais harmonia o seu desenho. Porque se você colocar só na parte de baixo, vai ficar meio estranho. Então, você coloca essas batidinhas um pouquinho na parte de cima, um pouquinho na parte de baixo. Agora, vamos a essa folha. Esse cabinho dela, eu coloquei um pouco já de preto. Vou levando o preto para sua extensão, ó, puxando para cima. Essas emendas são feitas com o verde e o preto, para não ficar muito separado, uma vez que a tinta de baixo seca e a de cima não se mistura direito. As dobras das folhas, são feitas dessa mesma forma. Colocando a nervura, tinta só de um lado do pincel, seja qual for o pincel que você esteja usando. Se for um pincel zero, fininho, aí tudo bem. Mas se for um pincel chato, tinta só do lado do pincel.
Agora estou colocando a parte de cima, preto para puxar para a parte que está atrás. Esse preto tá forte, mas você pode diminuir ele se quiser com o uso do verde. Puxa o preto com um pouco de verde e ele vai deixar a parte de trás um pouco mais escura e vai se apagar também um pouco. Nessa flor, quando você for pintar a flor, mesmo ela já estando branca, passe branco novamente para dar uma umedecida. Além de passar o branco novamente, passei o preto e vou começar a puxar ele com o pincel, com um pouco de branco, para fazer a mistura. Veja só, quando eu pego um pouquinho de branco que eu puxo, ele já vai se espalhando e ele vai ficando um cinza, vai fazendo um sombreado em cima dessa flor. Aí eu estou colocando um pouquinho de ocre. Essa flor, ela não vai mostrar esse centro. Você coloca um pouquinho de ocre para ficar mais harmônico. Veja que eu tô reforçando o branco por todas as partes. Nessa pontinha também coloquei um pouquinho de preto.
No cabinho é sempre bom dar uma emendada, a cor do cabinho na flor. Usando um pouco de branco, você consegue fazer esse esfumaçado. Reforçar com branco as luzes da flor. E aí, eu tô fazendo as batidinhas, gente. As batidinhas com o azul turquesa e o branco. Que é o nosso acabamento. As batidinhas são todas iguais. São batidinhas com azul, depois segue-se com o branco e, por fim, coloca os galinhos pretos. Agora, vamos fazer mais essa flor. São 3 diferentes. Essa é a terceira. Veja que eu já tinha enchido de branco, já tinha secado. Agora, eu estou passando mais branco em cima. Dá aquela umedecida.
Coloque uma boa camada de branco em todas as vezes que você for pintar. É importante que a flor fique bem branquinha, ela é branca. Agora, olha só, eu já tô colocando o ocre puro. Você viu que eu tinha passado o branco. Eu basicamente acabei de passar o branco e ele é como se já tivesse secado. Eu coloco o ocre e ele já não se mistura, tá vendo? Agora eu pego um pouco do branco puro e já começo a conseguir fazer essa mistura entre as cores, esse esfumaçado entre essas duas cores. Colocar também um pouquinho de preto para dar mais profundidade aí. E do mesmo jeito eu faço o outro lado. Esse meio, eu encho ele de ocre, ocre puro. Depois coloco um pouquinho de laranja. Na parte baixa, na parte mais baixa, mais profunda, e na parte de baixo. E na parte de cima, mais de fora, eu coloco um pouquinho de branco. Aí, ó, coloquei o laranja. E agora, do lado contrário, não esquece de lavar o pincel. Estamos trabalhando com tintas fortes e de tons diferentes. Nessa parte de cima, eu coloco o branco. Aliás, lave bastante o pincel. Quase sempre que você for trocar de tintas, de tons, quando você for fazer emendas dos tons, lava o pincel. Mais uma vez, umedecer o espaço, colocar bastante tinta. Aí vem o preto. Esse preto você vai puxar ele para baixo, vai pegar branco para fazer esse sombreado, esse esfumaçado. Vai ficar um cinza. Na parte de cima você vai fazer do mesmo jeito. Vai colocar o preto e vai puxar ele junto com o branco para deixar esfumaçado.
Na hora que você for fazer o acabamento, colocar os excessos, brilhos ou a luz da flor, você faz isso. Você deixa a tinta só de um lado do pincel, nos lugares menores. Você deixa a tinta só do lado do pincel e passa, que fica mais fácil para não borrar. Nos lugares maiores, tranquilo, mas nesses lugares mais fininhos, você deixa a tinta só de um lado do pincel. Nessa parte aí de cima, você vai colocar branco novamente. Cuidado para não descer muito esse branco, para não chegar nesse laranja, nesse laranja. E nesse ocre. Aliás, essa parte escurinha, deixa ela escurinha, não mexe com ela. Só na parte branca mesmo em cima que você coloca mais branco. E nessa pontinha dele você coloca também um pouquinho de preto, tá? Para ficar um pouquinho acinzentado. No cabinho, você vai fazer o mesmo que fez em todas as outras. Vai pegar um pouquinho de branco e unir esse verde com esse branco. Olha só, pessoal, as tintas que usei. Eu usei o ocre, o branco, o verde, o laranja. De tecido, eu usei azul turquesa e o preto. Essas daqui, elas são tintas para parede mesmo. Eu comprei esses produtos, ó. Esses produtozinhos, aqui é o laranja. E peguei o branco e fui fazendo os tons que eu quis. Usei laranja, usei ocre e usei verde para fazer esses tons. E então, usei essas duas cores de tinta para tecido. Se você quiser fazer só com tinta para tecido, você pode. Você viu que quando eu usei o preto, quando eu usei o azul, não teve problema nenhum. E se eu tivesse usado em todo o desenho, tinta para tecido também tinha pintado tranquilamente, viu? Caso você queira usar só tinta para tecido, esse ocre ele pode ser substituído por siena ou ocre ouro.
O branco será o seu branco mesmo. O verde pode ser substituído por verde bandeira. E esse laranja pode ser substituído tanto pelo laranja, um goiaba queimado, um vermelho vivo. Vai ficar bom, ok? Olha só as flores que fizemos. São 3 modelos de flores, as folhas e as batidinhas. Esse acabamentozinho aí em azul e branco. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijos!